E aí eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler o texto que nós encontramos do versículo 18 até o versículo 25. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 até o versículo de número 25. Assentados como todos estão, vamos abrir a palavra de Deus nessa passagem. E aí eu faço mais uma vez a solicitação para que, se porventura houver entre nós, irmãos, amigos, que porventura não dispõem de Bíblia, vamos ceder ou poder emprestar a nossa, para que compartilhar a nossa, para que assim todos possam acompanhar a leitura e depois a exposição. 1 Coríntios 1, versículos 18 até o versículo de número 25. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até aqui, até o versículo número 25, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a cruz, e quando eu falar cruz, durante toda a nossa meditação, me refiro à cruz vazia, a cruz vazia. A cruz é o símbolo marcante do cristianismo. A cruz é o símbolo marcante de toda a religião, da religião cristã espalhada pelo mundo. A cruz, meus irmãos, meus amigos, resume as mensagens ou a mensagem das boas novas que o Evangelho anuncia. Na cruz, Deus ele revelou o seu amor redentor pelo seu povo, mostrando assim o método, a forma através da qual ele salva o pecador. Por mais que hoje, infelizmente, ainda nós encontramos alguns que tentem desmerecer a cruz e tudo que envolveu o sofrimento de Cristo, que findou na sua morte pelos nossos pecados, apesar de alguns tentarem desmerecer esse fato, nós não podemos negar e precisamos reafirmar que a cruz, meus irmãos, meus amigos, ela continuará sendo essa verdade inabalável, na qual, através dela, Deus, ele salva o pecador. E aqui eu queria até fazer uma observação. Nós vimos aí nessa semana que se passou, nos desfiles de escolas de samba, algumas escolas fazendo uma mensagem rebaixada em relação aos sofrimentos de Cristo. Infelizmente, é isso, ou até isso, que o diabo ele pode fazer para tentar desvirtuar os sofrimentos, para tentar desvirtuar a morte de Cristo que ocorreu justamente na cruz. Contudo, independente dessas tentativas que muitas vezes são feitas, a grande verdade, repito, ela continuará e ela mostrará esse resumo que nós temos de toda a religião na mensagem da cruz, da religião cristã na mensagem da cruz.
Quando nós pensamos, meus irmãos, quando nós pensamos, meus amigos, nessa mensagem da cruz, nessa mensagem da cruz de Cristo, nós percebemos que ela ocupa um espaço especial logo nesse primeiro capítulo da carta que o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios. Esse texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 até o versículo 25, logo no início desse trecho, ou seja, logo no versículo 18, nós encontramos a expressão certamente. Literalmente falando, a expressão significa porque. O apóstolo Paulo utiliza assim essa palavra, ligando o que ele está falando aqui, entre os versos 18 e 25, acerca da cruz de Cristo, daquilo que ele estava falando antes, entre os versículos 10 até o versículo 17, do primeiro capítulo da sua carta aos Coríntios. Nesse trecho que antecede essa passagem que nós lemos e que nós iremos considerá-la na noite de hoje, Paulo ele está tentando corrigir uma dificuldade que existia na igreja de Corinto, onde havia algumas divisões entre aqueles irmãos. Havia o partido do apóstolo Paulo, havia o partido de Apolo, havia o partido de Pedro e havia até mesmo o partido de Cristo. Então, Paulo, ele corrige esse problema, essa postura equivocada dos irmãos, mostrando que o seu ministério, ele não se baseou em realizar batismos entre os irmãos para formar grupos, não, o seu ministério, ele se concentrou em pregar a mensagem da cruz. É por isso que no versículo 17, antes de entrar nesse trecho que nós lemos, Paulo diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, é esta a ênfase que o apóstolo Paulo faz. O seu ministério consistia na pregação e pregação de cruz, ou da cruz, não no batismo de pessoas, promovendo assim possíveis divisões. Então, depois que ele faz essa introdução, ele mostra nesse trecho que nós lemos toda a preciosidade da mensagem da cruz de Cristo, o nosso Redentor. E assim, meus irmãos, baseado nesse trecho que nós lemos, versículo 18 até o versículo número 25, eu queria que nessa noite de hoje nós considerássemos pelo menos duas verdades que estão diretamente relacionadas, que estão diretamente atreladas à cruz de Cristo, à cruz do nosso Salvador. Por isso, o título da nossa meditação, o título da nossa pregação na noite de hoje é A Mensagem da Cruz. A Mensagem da Cruz. E aí nós podemos nos perguntar, quais são então essas duas verdades? Quais são então esses dois pontos que o apóstolo Paulo trata dentro desse trecho? Repito, versículos 18 até o versículo 25 sobre a mensagem da cruz. E eu queria que nós considerássemos esses dois pontos a partir de agora. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, o apóstolo Paulo, ele fala da capacidade da mensagem da cruz. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala da capacidade da mensagem da cruz. E aqui eu queria fazer referência aos versículos 18, versículo 19, versículo 24 e também o versículo de número 25. Acompanhe, por favor, mais uma vez esses versículos 18, 19, 24 e 25, onde Paulo, repito, fala acerca da capacidade da mensagem da cruz. Ele diz: certamente, ou porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que a dos homens. Então, nesses 4 versos, meus irmãos, meus amigos, Paulo ele trata um pouco acerca da eficácia.
Paulo ele trata um pouco acerca do poder da mensagem da cruz. Mensagem da cruz, que Paulo se refere aqui à palavra da cruz. E isso aponta para o anúncio da pessoa de Cristo. Isso aponta para o anúncio da mensagem de Cristo, o seu sofrimento, a sua morte, que ocorreu justamente na cruz e na cruz do Calvário, que era o local no qual o Império Romano punia com morte os criminosos, punia com morte os malfeitores. Então, Paulo sintetiza esse fato da crucificação de Cristo, Paulo sintetiza esse fato da morte de Cristo na cruz como a palavra da cruz ou a mensagem da cruz. E aí, quando nós observamos, repito, verso 18, versículo 19, versículo 24 e versículo 25, você percebe de maneira resumida que aqui nesses versos ele trata justamente disso, da capacidade, da eficácia, do poder que há nessa mensagem de Cristo e Cristo crucificado, nessa mensagem que emana justamente da cruz e da cruz do Calvário. Então vamos considerar de maneira bem rápida esses 4 versículos que apontam justamente para esse fato. Que fato? A eficácia da mensagem da cruz, a eficácia da palavra da cruz, a palavra da cruz de Cristo. Em primeiro lugar, nós temos aqui o versículo 18. E Paulo assim diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Então, aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, no versículo 18, Paulo ele mostra pelo menos 2 visões que os homens têm em relação à cruz. Mas não só essas 2 visões. Aqui, no versículo número 18, Paulo mostra os efeitos que essas 2 visões que os homens têm em relação à cruz de Cristo produz em relação às suas vidas. Qual é a primeira visão? Qual é o primeiro entendimento que Paulo coloca aqui em relação à cruz? Como é que algumas pessoas enxergam? Como é que algumas pessoas veem a cruz de Cristo, a cruz do nosso Salvador? Paulo diz que essa primeira visão é que as pessoas têm na mensagem da cruz uma loucura. É por isso que ele diz: certamente a palavra da cruz, ela é loucura. A palavra loucura aqui significa insensatez. A palavra loucura aqui, literalmente falando, significa estupidez. Loucura, insensatez e estupidez. Então, era assim que, infelizmente, os romanos, eles viam a loucura da mensagem da cruz, da salvação que vinha justamente de Cristo. Alguém que fora morto no lugar de punição, fora morto como malfeitor. Então, os romanos, eles não concebiam que alguém assim pudesse salvar, que alguém assim pudesse ser Deus. Então, quando os apóstolos, eles anunciavam essa mensagem da cruz, algumas pessoas tinham essa visão equivocada da cruz. É uma loucura, é uma insensatez, é uma estupidez. Como é que pode alguém morto na cruz, como é que pode alguém morto no lugar de condenação do Império Romano pudesse ser o Salvador e o Salvador do mundo? Então, é a primeira visão que infelizmente as pessoas têm em relação à cruz. Ela é loucura. E o que é que essa visão produz de resultado? O que é que essa visão produz de efeito? Paulo aqui diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Essa expressão aqui, os que se perdem, literalmente falando, significa para os que estão se perdendo. Então, quando você não tem a visão certa da cruz, quando você vê na cruz de Cristo um motivo de loucura, de insensatez, de estupidez, na medida que você tem essa compreensão da cruz, você está logrando no caminho da perdição, no caminho da perdição e da condenação eterna. Então, a primeira visão em relação à cruz. Então, o primeiro efeito que essa visão proporciona a esse tipo de pessoa. Contudo, no versículo 18, Paulo diz que existe uma segunda visão que os homens têm em relação à cruz. Uma segunda interpretação que os homens têm em relação à cruz. E o texto do versículo 18, ele é claro, quando Paulo segue: mas para nós
que somos salvos, poder de Deus. Então, existe essa segunda forma, existe essa segunda maneira de nós vislumbrarmos a cruz de Cristo, ou seja, enxergando nela, enxergando na cruz a demonstração do poder de Deus. É interessante que essa palavra poder, que o apóstolo Paulo a utiliza aqui no versículo 18, ela tem um significado bem especial. Literalmente, ela dá origem à palavra dínamo na língua portuguesa, ou dá origem à palavra dinamite na língua portuguesa. Então, expressa justamente esse poder, expressa justamente essa capacidade que a mensagem da cruz ela tem. E quando é que isso acontece? Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho da cruz, esse Evangelho, meus irmãos, esse Evangelho, meus amigos, ele tem poder, ele tem capacidade de salvar e salvar o pecador. Não existe nada, absolutamente nada, na vida humana, na existência humana, que possa produzir esse tipo de efeito na vida das pessoas, ou seja, a salvação. Somente a mensagem da cruz, somente a mensagem do Cristo crucificado tem esse poder, tem essa capacidade de proporcionar salvação e salvação ao pecador. É por isso que Paulo diz, mas para nós, e ele se coloca também no meio, que somos salvos, que estamos nos salvando. Então, você vê aqui essa segunda visão da cruz e o efeito que essa visão produz na vida dessas pessoas. Ela é o próprio poder, ela é a própria força de Deus para a salvação. É interessante porque quando nós seguimos aqui nesse texto e olhamos, por exemplo, a sequência do mesmo, ou seja, o versículo 19, Paulo ele vai usar uma citação do Antigo Testamento para referendar justamente esse fato. Que fato? O poder que o Evangelho tem. Que fato? O poder que a mensagem da cruz ela tem para salvar e salvar o pecador. Ele diz no versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Eu não vou fazer aqui a leitura, mas essa citação que Paulo faz aqui no versículo 19, ela remete-nos a Isaías 29, versículos 13 e versículo 14. É uma mensagem de exortação, de condenação que lá Deus faz através do profeta. Deus dirige essa palavra de exortação em virtude dos judeus estarem procurando, a partir dos seus próprios raciocínios, a partir dos seus próprios pensamentos, uma maneira de agradar a Deus. E aí Deus levanta o profeta, denuncia esse equívoco daquelas pessoas, mostrando que Deus destruiria tanto a sabedoria como também a inteligência dos homens, nesse sentido, de produzir meios, de produzir caminhos, humanamente falando, para se chegar e se achegar a Deus. Então Paulo usa aqui essa expressão da profecia de Isaías 29 para referendar, para fundamentar ainda mais esta verdade que ele está defendendo. Que verdade? Que a mensagem da cruz, ela é o próprio poder de Deus para a salvação do pecador. E aí, quando nós seguimos na sequência do texto e nós nos deparamos com o versículo 24, mais uma vez ele vai reforçar essa ideia, mais uma vez ele vai afirmar essa verdade. Que verdade? A capacidade da mensagem do Evangelho da cruz, o poder que o Evangelho da cruz tem e tem para salvar o pecador. Olhem só o que o apóstolo Paulo aqui nos diz, Coríntios, 1º capítulo, versículo de número 24. Ele continua, mas para os que foram salvos, melhor dizendo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Existe uma pequena diferença entre o versículo 18 e o versículo 24. Em ambos os versos, Paulo ele fala acerca do Evangelho ou da mensagem da cruz como o poder de Deus. A diferença que há entre esses dois textos é que no versículo 18, Paulo fala que essa mensagem é poderosa para salvar. Já aqui, no versículo 24, Paulo fala que essa mensagem ela é capaz de chamar o pecador. Olha só que coisa interessante, meus irmãos.
Olha só que coisa interessante, meus amigos. Esse evangelho que nós anunciamos, esse evangelho que nós anunciamos da cruz, não só salva as pessoas, mas também chama as pessoas para a salvação. Então, na mente de Deus, esse processo ele está de um todo organizado. Na medida em que nós pregamos o evangelho, anunciamos a Cristo e esse crucificado, Deus não só chama no sentido de despertar as pessoas para compreendê-lo, não, mas Deus também transforma os seus corações, fazendo-os nova criatura e nova criatura em Cristo Jesus. É por isso que esse evangelho da cruz, é por isso que essa mensagem da cruz, ela tem essa força, ela tem esse poder, ela tem essa capacidade, não só de chamar o pecador, mas também de salvar e salvar o pecador. E aí, para finalizar esse raciocínio da demonstração do poder do evangelho, Paulo ele faz referência ou fecha esse trecho com o versículo 25. Olha só o que ele nos diz aqui no versículo 25. Em relação a essa mensagem da cruz, em relação a essa pregação da cruz de Cristo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte que a dos homens. Infelizmente, entre os gregos, infelizmente, entre os judeus, a mensagem da cruz era loucura. Infelizmente, entre essas classes, a mensagem da cruz era uma fraqueza. Aí Paulo diz, mesmo que ela seja uma fraqueza, ela é mais forte do que o homem. Mesmo que ela seja uma loucura, ela é mais sábia do que os homens. Então, prestemos a atenção, meus irmãos, prestemos a atenção, meus amigos, à preciosidade que nós temos diante de nós. Hoje, nós vamos nos relembrar um pouco do sacrifício de Cristo. Hoje, nós vamos nos relembrar um pouco da sua cruz. E que grande mensagem, e que grande pregação nós temos nesse sacrifício do nosso Salvador, que é capaz de chamar o pecador, que é capaz de salvar o pecador, que é mais forte do que toda a força humana, que é mais sábia do que toda a sabedoria humana. É esse o evangelho que nós temos diante de nós. E não é coisa de só menos, e não é coisa sem importância, não, muito pelo contrário. É por isso que quando o apóstolo Paulo defende o seu ministério, ele mostra, eu vim para isso, para pregar Cristo e esse crucificado. Eu vim para anunciar o poder de Deus que chama o pecador, o poder de Deus que salva o pecador, o poder de Deus que é mais forte do que qualquer pecador, o poder de Deus que é mais sábio do que qualquer pensamento humano. Louvado seja Deus por essa verdade, louvado seja Deus por essa verdade. Mas não só isso, em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, Paulo ele fala acerca da superioridade da mensagem da cruz. Em primeiro lugar, conforme nós acabamos de ver, ele fala da capacidade, da força da mensagem da cruz. E em segundo lugar, ele complementa essa ideia mostrando a superioridade da mensagem da cruz. E aqui eu queria fazer referência aos versos 20 e também o versículo número 21. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 e também o versículo número 21. Veja aqui o que nos diz esse trecho da palavra do Senhor. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui, conforme nós acabamos de falar, Paulo ele trata um pouco da superioridade da mensagem da cruz. Ou seja, que a mensagem da cruz, meus irmãos, a mensagem da cruz, meus amigos, ela está acima de qualquer homem, ela está acima de qualquer capacidade humana de se tentar chegar a Deus. Essa sabedoria a qual Paulo se refere aqui, ela diz respeito justamente à palavra da cruz que ele vinha falando anteriormente e que vinha tratando aqui nesse trecho. Então, vamos observar alguns detalhes. Vamos observar alguns detalhes que nós encontramos no versículo 20, alguns detalhes que nós encontramos no versículo 21, que nos conduz justamente a essa conclusão. Que conclusão? Que
que a mensagem da cruz ela é superior a qualquer coisa ou a qualquer pessoa que porventura existe nesse mundo e é o único caminho que nos leva a Deus. Em primeiro lugar, versículo 20, ele diz: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, aqui, nesse verso número 20, Paulo ele faz um desafio, inspirado por Deus, ele faz um desafio. Há várias classes, há vários tipos de pessoas tidas como sábias no tempo do apóstolo Paulo. E através dessas perguntas que nós temos aqui, no versículo número 20, Paulo ele faz esse desafio, mostrando que em relação a todas essas coisas que ele faz referência, o evangelho será sempre maior. O evangelho vai ser sempre superior. A mensagem da cruz vai ser sempre superior a cada uma dessas coisas que aqui ele elenca. E quais são essas classes? Quais são esses tipos de pessoas? Em primeiro lugar, ele fala dos sábios, aqui no versículo 20. E esses sábios, meus irmãos, esses sábios, meus amigos, eles apontam para os homens que desde o tempo do apóstolo Paulo já existiam, que eram preparados em termos intelectuais, que eram preparados em termos de conhecimento humano e que viajavam de uma cidade para outra, debatendo suas ideias, expondo seus conceitos. Eram os sábios que existiam desde o tempo do apóstolo Paulo. A primeira classe. A segunda classe, ele fala do escriba. E quem eram os escribas? Eram os judeus treinados, eram judeus educados na lei do Senhor e que tinha como tarefa, tinha como trabalho fazer justamente a interpretação e o ensino da lei. Paulo também despreza essa segunda classe de pessoas, mostrando a superioridade do evangelho. E também ele faz referência ao inquiridor deste século. Eram os filósofos, tanto gregos como também judeus, os pensadores, tanto gregos como também judeus. Então, através da mensagem da cruz, essas classes, essas pessoas, meus amigos, através da mensagem da cruz, essas classes, essas pessoas, meus irmãos, elas foram humilhadas, elas foram inferiorizadas, porque o sábio, por mais conhecimento que tivesse, não tinha condição, através de seu conhecimento, de levar o pecador a Deus. Os judeus, por mais que entendessem da lei, por mais que interpretassem a lei, mas por si só, eles eram incapazes de levar as pessoas ou os homens a Deus. Então, o que é que Paulo diz que tem essa capacidade? O que é que Paulo diz que promove essa realidade? A mensagem e a mensagem da cruz. Uma mensagem louca para os gregos, uma mensagem sensata para os judeus, mas é superior a qualquer pensamento, é superior a qualquer filosofia, é superior a qualquer tradição, e por isso Paulo eleva a maravilha da lei de Deus, da mensagem de Deus, através da cruz. Então, Paulo aqui, no versículo 20, ele aponta justamente para isso, a superioridade do Evangelho. É superior aos filósofos, é superior aos doutores da lei, é superior aos grandes pensadores, porque a mensagem da cruz, ela está acima de qualquer uma dessas coisas. E é interessante, porque no versículo 21, Paulo ele vai reiterar ainda mais essa verdade, dessa superioridade que nós encontramos, dessa superioridade que há na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho. Olha só o que nos diz aqui o versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui nesse verso número 21, nós temos uma verdade fantástica. Que verdade? Que aprove a Deus, literalmente falando, Deus determinou que o pecador fosse salvo pela mensagem da cruz. Para os judeus, isso era impossível, para os gregos também. E uma vez que tanto judeus como gregos não conseguiram vislumbrar a maravilha que há na cruz, uma vez que eles não entenderam que a cruz de Cristo é o caminho que nos leva a Deus, Deus determinou que essa simples mensagem, que essa simples palavra pudesse ter essa capacidade, pudesse promover essa realidade de conduzir o homem a Deus através de Jesus Cristo. Talvez para nós isso seja um tanto quanto simples de ser compreendido, mas nos tempos do apóstolo Paulo não era, porque basicamente havia essa grande divisão
de um lado, os intelectuais gregos, de um lado, os filósofos gregos que contemplavam a razão, que buscavam o conhecimento, que viam uma grande grandeza no conhecimento humano. Por outro lado, os judeus, com todas as suas tradições, com todos os seus costumes, e Paulo diz: tanto um como o outro foram desprezados por Deus, tanto um como o outro foram inferiorizados pelo Senhor, porque mais importante do que qualquer uma dessas coisas é a mensagem da cruz que promove salvação, é a mensagem da cruz que promove redenção, é a mensagem da cruz que conduz o pecador à presença de Deus. Então, no segundo momento, Paulo ele fala justamente isso, da superioridade do Evangelho, a superioridade da cruz de Cristo. Então, quando nós olhamos aqui, meus irmãos, quando nós olhamos aqui, meus amigos, nós podemos enxergar esses dois aspectos relacionados à mensagem da cruz. Em primeiro lugar, a capacidade da mensagem da cruz. Em segundo lugar, a superioridade da mensagem da cruz. Mas aí nós podemos nos perguntar, como é que essas verdades elas são aplicadas em nossas vidas? Como é que nós podemos desdobrar em lições reais essa grande preciosidade que o apóstolo Paulo aqui nos ensina, que o apóstolo Paulo aqui nos mostra acerca da mensagem da cruz? E aí eu queria destacar pelo menos 3 lições, 3 aplicações nessa parte final da nossa meditação. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, diante disso que nós expusemos, diante disso que nós colocamos, nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, alicerçar, fundamentar ainda mais a nossa salvação em Deus e a nossa segurança de vida eterna, a nossa segurança de redenção eterna. A cruz, ela nos dá essa garantia. A cruz de Cristo, ela nos proporciona essa certeza. Somente a cruz de Cristo, meu irmão, somente a cruz de Cristo, minha irmã, tinha condições de nos salvar, tinha condições de nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. É através da cruz de Cristo que hoje nós somos unidos a Deus. É na cruz de Cristo que nós devemos crer, para assim alicerçar a nossa certeza de redenção, a nossa certeza de salvação. Mas aí nós podemos perguntar, mas será que nós precisamos tanto assim da cruz? Afinal de contas, a cruz não é um lugar de vergonha? Sim, é um lugar de vergonha. Afinal de contas, a cruz não é um lugar de dor? Sim, a cruz é um lugar de dor. Afinal de contas, a cruz não é um lugar de morte? Sim, a cruz é um lugar de morte. Mas tudo isso se deu na pessoa do nosso Salvador. Tudo isso se deu na pessoa de Cristo, para que hoje, eu, você, cada um de nós, pudesse dizer em bom tom e com verdade que nós fomos salvos por essa cruz. Então, é essa a verdade que deve inflamar o nosso coração, sobretudo em momentos de incerteza, sobretudo em momentos de apreensões, que muitas vezes, quer seja a nossa carne, quer seja o diabo, quer incutir nas nossas mentes dúvidas, incertezas acerca dos efeitos dessa cruz nas nossas vidas. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, quando nós nos deparamos com o Evangelho de Cristo, nós devemos nos gloriar nessa verdade. A cruz mudou a nossa vida, a cruz mudou a nossa história, a cruz nos levou para junto do nosso Deus, o nosso Salvador. É por isso que nós não podemos esquecer jamais dessa cruz. Daqui a alguns instantes, nós iremos participar do pão. Daqui a alguns instantes, nós iremos beber do vinho. Vamos voltar o nosso pensamento para o Calvário. E aí poder enxergar, assim, o nosso Cristo crucificado. Poder sim enxergar o nosso Cristo humilhado. Poder sim enxergar o nosso Cristo morto. Mas para que hoje, eu e você, tivéssemos vida e vida com abundância. Então, é por isso que a Santa Ceia, ela deve nos marcar com alegria. É por isso que a Santa Ceia, ela deve nos marcar com satisfação, porque ela nos remete para o Calvário, e lá no Calvário nós vamos obter essa certeza de salvação. Cristo morreu por mim, Ele foi crucificado pelos meus pecados, Ele me uniu a Deus, e agora propicia a certeza que na eternidade eu vou viver para todo sempre na presença de Deus. Então, é por isso, repito, que jamais nós devemos nos esquecer da cruz do Calvário. É a primeira lição. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, não nos envergonhemos de pregar
a mensagem da cruz. Não nos envergonhemos de pregar a mensagem da cruz. Hoje, nós vivemos na era pós-moderna, vamos assim dizer, como dizem os historiadores. Um período onde que as pessoas veem certa evolução, vamos dizer assim, entre os homens. Em termos de conhecimento, em termos intelectuais, até sim a gente pode chegar a essa conclusão. Mas aí, alguns concluem, uma vez que o homem é tão evoluído, uma vez que o homem atingiu um certo nível de conhecimento, então a mensagem da cruz não é mais necessária para ele. Precisamos dar outra coisa para que ele possa se salvar. Precisamos dar outra coisa para que ele possa chegar a Deus. Não, meus irmãos, é um pensamento errado, é um pensamento equivocado. Da mesma forma que Cristo morreu na cruz, salvou-os do passado crendo nessa cruz, da mesma forma que Cristo nos salvou olhando para essa cruz, é justamente essa cruz que nós devemos pregar. Por mais que seja uma mensagem negativa, por mais que seja uma mensagem que humilhe as pessoas, porque a cruz aponta para o pecado das pessoas, mas é esse conteúdo que nós devemos pregar, é esse anúncio que nós devemos fazer. Mas você pode perguntar, mas só isso? Não é que seja só isso. É sim uma mensagem simples, mas ela traz consigo uma preciosidade nas nossas vidas. Na cruz, Deus, Ele resolveu o maior problema da humanidade. E qual era o maior problema da humanidade? O pecado. As transgressões que nos afastam de Deus, quer seja nessa vida, quer seja na eternidade. Mas quando Deus enviou seu Filho e crucificou seu Filho no Calvário, Ele remediou tal situação. Então nós precisamos ser ousados em propagar essa verdade. Nós precisamos ser sinceros em mostrar às pessoas que se elas não se voltarem para a cruz, se elas não se humilharem perante a cruz de Cristo, não há esperança de salvação para nenhuma delas. Na verdade, esse é o grande estímulo que nós temos, meus irmãos. Esse é o grande estímulo que nós temos, minhas irmãs. Afinal de contas, nós lidamos com pessoas perdidas, quer seja no nosso ciclo familiar, quer seja no nosso ciclo de amizade. E o que fazer para reverter a situação de tal pessoa? Pregue a cruz, pregue a cruz, pregue a cruz, porque Paulo diz que ela é o poder de Deus para aqueles que são chamados. Paulo diz que essa cruz é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Então, não há um outro método, não há um outro caminho. Ou nós anunciamos a cruz, ou não há salvação. Ou nós anunciamos a cruz, ou não há redenção. Nós não devemos mudar o conteúdo da nossa mensagem. Pode até parecer impactante para as pessoas, pode até parecer difícil das pessoas aceitarem, mas quer seja difícil ou não, a grande verdade vai continuar. Que verdade? Deus salva o pecador através da cruz. Devemos pregar essa cruz, porque é a dinamite de Deus para abrir o coração do pecador, para abrir a mente do perdido e para que essa mensagem encontre guarida nos seus corações. Você não pode salvar ninguém, eu não posso salvar ninguém, nós não podemos salvar ninguém, mas a mensagem da cruz, ela salva. Louvado seja Deus por isso. Não depende de nós, e é interessante nós fazermos essa observação. Se dependesse de nós utilizaríamos meios, táticas para tentar ludibriar as pessoas e assim proporcionar a salvação. Não, isso não pode acontecer. É Deus quem se encarrega de fazer isso. Mas uma coisa eu digo, de uma coisa eu tenho convicção: quando Deus faz, quando Deus opera através da pregação, não há coração duro que se dobre perante ao Senhor, que resista diante do Senhor. E é essa a motivação que nós devemos ter. Esse é o estímulo que deve existir na nossa vida. Pregue a cruz, pregue a cruz, pregue a cruz, e Deus vai fazer a obra para a glória do seu nome. A nós cabe apenas falar, anunciar, e é tarefa de Deus, pela mensagem, chamar e salvar o pecador para a glória e glória do seu nome. Então, é esse o nosso dever, é essa a nossa obrigação. Em último lugar, para os nossos amigos, em último lugar, para as nossas amigas, meu amigo, minha amiga, entenda que somente na cruz há remédio para o seu pecado, somente na cruz há reversão para a sua destruição eterna, somente na cruz há remédio para o seu pecado,
Somente na cruz a reversão do seu caminho para a destruição eterna. Existe um livro cristão muito interessante. Depois da Bíblia, ele é o livro mais lido no mundo, O Peregrino. E conta justamente a história da trajetória de cristão, desde a sua salvação até a chegada nas mansões celestiais. E é interessante que nesse enredo, nessa história, esse personagem que é intitulado cristão, ele vivia sobrecarregado com os seus pecados, ele vivia sobrecarregado com as suas transgressões, inquieto, intranquilo diante daquele quadro. E conforme nos narra João Banha, até ele encontrar a cruz, ele não via desfrutado da paz. Mas quando ele chegou na cruz de Cristo, o fardo do seu pecado caiu, o fardo da sua transgressão caiu e ele experimentou a alegria da salvação. É essa alegria que você precisa, é dessa alegria que você merece, que você carece, melhor dizendo, para que assim você venha experimentar essa mesma realidade na sua vida. Enxergue, meu amigo, enxergue, minha amiga, na cruz o remédio para o teu pecado. Afinal de contas, nós somos pecadores. Nós somos contínuos transgressores da lei de Deus, quer no falar, quer no pensar, quer no agir. Agora, a história não acaba aqui. Quando nós olhamos para a cruz, contemplamos a cruz, reconhecemos nela que Deus extingue as condenações do pecado, ela se torna benéfica para cada um de nós e se tornará benéfica para você. Então, tenha essa visão na cruz. Veja na cruz o retorno para Deus. Veja na cruz o retorno para o Senhor. Afinal de contas, uma vez que ainda nós não somos salvos, nós estamos andando segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos deleites, segundo as nossas ideias, e precisamos retomar o nosso caminho para a pessoa de Deus. Quem é que faz isso? A cruz. Quem é que nos liga novamente a Deus? A cruz. E por isso, você precisa dessa cruz para experimentar da salvação em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, o nosso desejo é que Deus nos abençoe mais uma vez na noite de hoje e que a gente possa considerar detidamente essas verdades, que elas venham nos tranquilizar, que elas venham nos alegrar, que elas venham nos encher de certeza que nós já nos beneficiamos da mensagem dessa cruz, para que assim a alegria da salvação, para que assim a certeza de vida eterna, ela possa preencher as nossas vidas, marcar os nossos corações e assim vivermos para a glória e louvor da pessoa do nosso Deus. Então que Ele nos abençoe, aplique essa mensagem da cruz e nos faça viver cada vez mais por ela, para a glória do seu nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.